Oi pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula então, tá? Hoje a nossa aula é relacionada à importância do solo, ok? Então vamos lá para ver nossa habilidade. Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos, plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades, e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo, tá? Então quando a gente fala do solo, pessoal, tá? A gente vê de que aspecto nós estamos falando. Qual vai ser a forma de uso desse solo? Tá? Porque a gente usa o solo para uma infinidade de coisas. Desde a plantação, como falei ali no início, né, nas nossas habilidades, né, para a extração de recursos minerais, né, para a questão da construção, pastagens, assim por diante. Então o solo ele tem uma infinidade e uma grande importância para toda a vida, né, do nosso planeta. Então, o solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre, sendo muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra, visto que dele retiramos os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Né? Praticamente aí, todo o alimento que nós conhecemos, né, nós retiramos isso aí do solo, ok? Note que utilizamos o solo não somente para a produção da alimentação, mas também como matéria-prima para diversas construções. Então, aqui tem um exemplo, né, onde é utilizado aí, por exemplo, na construção civil, né, questão da agricultura, na pecuária, assim por diante, ok? Além disso, o solo possui importantes funções, desde o armazenamento, escoamento e infiltração da água na superfície, sendo componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. Por esse motivo, o manejo adequado e a preservação do solo tornam-se tarefas essenciais, já que é um recurso natural não renovável, ou seja, é limitado e a exploração desenfreada pode acarretar muitos problemas futuros. Então, quando a gente fala do solo, pessoal, como viu ali, né, ele é um recurso, né, limitado. Quer dizer, se a gente acaba com o solo, já era. Tem mais o que ser feito. Então, por isso que aqui fala, né? Tem que ter o quê? Um cuidado com o solo. Sim, nós temos que utilizar ele, né, para alimentação, assim por diante, com toda certeza. Mas, de uma forma consciente. Não poluindo, por exemplo, com agrotóxicos, isso é um exemplo. Acaba contaminando o solo, que consequentemente, se ali embaixo tem um lençol freático, né, acaba também contaminando a água, né, na sequência. O solo, ele é um excelente filtro. Essa água que nós utilizamos, né, que vem do subsolo. O solo que faz todo esse processo de filtragem dessa água, né? A precipitação, né? E ela vai infiltrando. O solo que faz esse filtro. E depois nós vamos consumir essa água, né? Acaba sendo uma água potável. Composição e tipos de solo. O solo é um complexo composto de minerais e matéria orgânica, oriundo de um lento processo decorrente da degradação de rochas e da decomposição de diversos animais e plantas. Né? Vamos lembrar lá do ciclo das rochas, né? O exemplo disso é que lá, as rochas sedimentares, né? Todo esse processo de sedimentação, elas acabam, né, dando origem também aos solos. Né? Existem diversos tipos de solo, resultante da ação de elementos como a água, o clima e o relevo. Assim, os principais tipos de solo são então, o solo arenoso, argiloso e o solo orgânico. Então, são alguns tipos de solos aí que nós conhecemos, né? Tem outros, tá? Esses aqui seriam uns principais. A importância do solo para o ser humano. Tá? Na vida humana, o solo participa quase que inteiramente, pois dele retiramos os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Além disso, utilizamos esse recurso na construção civil, ou seja, na construção de casas, edifícios, dentre outros. Tá? Então isso eu já comentei com vocês, né, a importância do solo aí para os seres humanos. Né? A importância do solo para os animais. Tanto para os seres humanos, o solo é um recurso muito importante de desenvolvimento, pois é dele que eles retiram os alimentos para a sobrevivência. Tá? Então, é do solo aí que muitos animais utilizam então, ele para, né, retirar toda a sua sobrevivência. E o solo para a agricultura, né, a importância. O solo é fundamental na composição do ecossistema terrestre, pois é dele
que as plantas retiram todos os nutrientes necessários para que se desenvolva. Tá? Lembrar, pessoal, nem todo solo, tá, ele acaba sendo propício, por exemplo, para a agricultura. Tá? Como lá como vimos ali no slide anterior, né, dos tipos de solo. Alguns solos são mais ricos que outros. Tá? Então também tem essa diferença. Não é em todo solo que a gente vai conseguir plantar ou criar animais assim por diante, porque vai depender do tipo de solo. Tá? Poluição do solo. A poluição do solo pode ocorrer de diversas maneiras, sendo que a ação humana tem sido um importante fator de degradação, como já comentei, né? O ser humano é o que mais acaba contribuindo para a poluição do solo, né? Essa degradação do solo. As queimadas, o desmatamento, o desenvolvimento de pastos para animais ou plantações e a contaminação dos recursos hídricos geram diversos problemas ambientais, como a erosão, né? E afetam diretamente o solo, desequilibrando o ecossistema. Tá? Então aqui são exemplos como o homem acaba contribuindo para a degradação do solo. Né? Em sequência aqui um exemplo, pessoal, né? Dessa degradação, né? A questão da poluição, queimadas, uso de agrotóxicos, né? A questão da erosão, o desmatamento, né? Se for um solo muito arenoso, ele acaba contribuindo aí para a erosão. Tá? Aqui é um exemplo, pessoal, erosão, tá? Olha para vocês terem uma noção do tamanho dessa erosão. Aqui é um estádio. Esse estádio ele fica na cidade de Paranavaí, né? O estádio ali do ACP. Essa erosão foi construído um estádio dentro dessa erosão. Tá? Para você ver o tamanho, né? Então, foi em 92 a construção desse estádio, tá? Quem acabou inaugurando esse estádio aí foi um jogo da seleção brasileira, um amistoso, tá? Mas era uma erosão, devido a essa questão do desmatamento, da degradação, né? Aí acabou o quê? Construindo um estádio ali dentro, ok? Outro exemplo, né? A hipermobilização do solo. A precipitação. Não tem para onde a água escorrer. Outro problema que acaba causando é essa questão das enchentes, assim por diante, tá? Como eu falei, né? O solo ele acaba sendo uma forma de filtragem. Se está ali permeabilizado, né? Não tem como a água penetrar. Acaba tendo esse processo de filtragem, né? Então, isso aqui é uma consequência dessa hipermobilização do solo, tá? Algumas medidas importantes devem ser tomadas, né? Então, diminuição das queimadas e do uso de agrotóxicos na agricultura, reflorestamento de determinadas zonas, não jogar o lixo e produtos químicos e fazer a separação de resíduos segundo a coleta seletivas, né? Então, aqui tem algumas medidas que a gente acaba contribuindo aí para a preservação do solo, tá? Pessoal, então, uma atividade aí para vocês fazerem, né? Atividade do MD, leitura da página 34, 35 e 36 e realizar as atividades da página 36 e página 37. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.